Um homem corajoso morre uma vez. Um homem medroso morre todos os dias. Olha, eu ouvi essa frase num culto e eu escrevi, falei, eu tenho que falar sobre isso, certo? Depois vocês pesquisam, coloca aqui nos comentários quem criou essa frase. Olha, um homem corajoso morre apenas uma vez, o homem medroso morre todos os dias. Isso diz muito sobre a medicina, isso diz muito sobre a tua relação com a medicina, isso diz muito sobre a tua saúde física, mental, espiritual e financeira, isso diz muito sobre a relação que você tem com você, a relação que você tem com Deus, e esse vídeo é sobre isso, e quando você vai assistir esse vídeo até o final, para que você tenha a mensagem mais completa e que você saia daqui com um tesouro na tua mão, sem o medo. Eu não sei se você está nesse momento angustiado, angustiada, se você tem medo, se você é um empresário e ultimamente você tem tido medo de arriscar mais como empresário. A gente sabe que tem uma passagem na Bíblia que diz sejas forte e corajoso. Como Jesus fala, como Deus, né? Jesus fala sejas forte e corajoso, ele não diz assim que vai te dar coragem. Ele diz para você ser forte e corajoso. Coragem é um sentimento ou é uma decisão? É uma decisão e que você pode trazer isso e ser a verdade para daqui em diante. Mas para isso eu vou te falar sobre alguns hormônios que podem deixar você corajoso e um cenário bioquímico que pode deixar você com medo. O que é isso, doutor? Fique tranquilo que eu vou falar sobre a medicina da quarta dimensão, o que isso tem a ver com a medicina comum. Para você que não me conhece, eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e há mais de 15 anos eu trabalho como médico, atuando na medicina integrativa. Se você sabe, já passou comigo, né? Atendi muitos pacientes aqui em São Paulo, já trabalhei no SAMU, já tive uma clínica de muito sucesso em São Paulo, mas isso não vem ao caso. Aqui é sobre Deus, não é sobre mim, ok? A questão é que nos últimos 3 anos eu tenho, acho que por conta da epidemia, e acho por conta do momento de Deus e da questão da minha missão, eu tive a necessidade de falar Deus abriu uma porta para que eu pudesse ser instrumento dele na vida das pessoas, no sentido de falar sobre a medicina da quarta dimensão. Eu não sabia nada sobre essa questão de medicina da quarta dimensão e eu estava indo para um sítio. E no caminho eu comecei a ter pensamentos no sentido que eu precisava falar sobre essa tal da medicina da quarta dimensão. Eu comecei a ter downloads de informações, e essas informações, sabe aquelas informações que caem no seu computador? Sabe um software muito pesado para o teu computador? Você coloca um software, um programa pesado, o teu computador não roda. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Mas eu fiquei mais ou menos uns 2 a 3 anos enrolando para começar. E aí este ano Deus falou, cara, você vai ter que começar. E falar sobre o quê? Eu já estava lendo a Bíblia, eu já tinha me convertido, então eu sou um cristão, apaixonado por Jesus, sou médico, tenho autoridade médica e passei a ser cristão, apaixonado por Jesus, por conta de algumas coisas que aconteceram na minha vida, né? Acredito em milagre, tá? Mas voltando aqui para a questão do tema do vídeo, é a questão sobre coragem. E eu já falei sobre isso numa passagem de Pedro, né? Que Pedro vê Jesus chegando, ele estava no barco e todos os discípulos ali viu Jesus andando sobre as águas e achou que era um fantasma. E duvidou de Jesus, né? Se és tu, que Jesus falou, calma, sou eu, Jesus Cristo. Se és tu, me faça andar sobre as águas. Falei sobre essa passagem aqui, mas acho importante trazer isso de novo aqui para você, porque ali é uma passagem que é um retrato do medo em si, né? O ser humano com medo, ele é um ser humano sem fé.
Porque eu digo que o medo e a fé não moram junto, né? Se você diminuir o medo, não dá para zerar, porque o medo também é um tipo de comportamento necessário à sobrevivência, né? Imagina, se você não tem medo, você começa a brincar com a jararaca, com a cobra. Tem que ter medo, tem que ter discernimento e conhecimento que aquela cobra picando pode te matar. Tem que ter medo. O medo foi feito para a sobrevivência. Só que o medo, ele pode estar maior a ponto de minar projetos, a ponto de deixar você paralisado. Porque existe medo e existe pavor. Então, é muito importante você ter fé. E Pedro continuou andando sobre as águas, porque Jesus liberou, disse, venha. Mas quando ele olhou para o lado, ele se distraiu e teve medo. Qual é a distração que está fazendo você ter medo? Porque, às vezes, a gente só está com medo porque a gente está com distração demais. Às vezes, a gente só está com medo porque a gente está distraído. Às vezes, a distração que você está lhe colocando num ambiente que você esteja se relacionando pouco com Deus. Toda vez que você se distrair, você pode estar sob ataque espiritual, você pode alterar a tua bioquímica, fazendo com que você sinta medo. Quando Pedro olha para o lado, ele estava olhando focado em Jesus, ele estava andando sobre as águas. Quando ele decide olhar para o lado, ele se distrai, ele vê os problemas, ele vê os boletos, ele vê as dívidas, ele vê a doença, ele vê coisas que Deus não vê, mas ele vê e ele tem medo, ele tem pavor. Quando ele tem pavor, ele começa a afundar. Faz sentido o que eu estou falando aqui para você? Talvez essa ansiedade, essa angústia, essa vontade de chorar, esse medo, esse pavor, essa dificuldade de sair da cama, esse suor noturno, esse pesadelo, essa insônia, seja por um ataque espiritual. Porque tua fé está pequena, o teu medo está maior e o espírito está setando você. O homem corajoso morre uma vez. O homem medroso morre todos os dias. O homem sem fé tem medo. O homem que se distrai tem medo e morre todos os dias. O que é melhor? Você morrer só uma vez e ter coragem até o dia que você morrer? Pessoal, olha só. Teve um dia que você nasceu aqui, tal. Você nasceu aqui, tá? Na realidade, você nasceu lá na concepção, né? No momento que o óvulo foi encontrado pelo esperma, você teve a concepção. Ali você tem já o elemento do corpo, alma e espírito. A primeira célula já representa o teu corpo, ali já tem o espírito, Deus já soprou ali, ok? E aí, 7 ou 9 meses depois, ou se não for prematuro, você nasce. Então tá aqui, ó, vamos colocar aqui. Seu primeiro dia de nascimento. Daqui até aqui, vai ter um dia que você vai morrer, certo? A gente não vai ficar aqui eternamente, ok? Daqui até aqui, grave, aqui é o 0 dia, aí vamos supor que você, se Deus quiser, morreu com 120 anos, porque Deus falou que a gente não vai passar depois de 120, não adianta. Vamos lá, você morreu com 120 anos. Opa, que bênção, né? Longevidade, ok? Daqui até aqui, ó, nesses 120 anos, Deus está aqui olhando. Deus sabe o que aconteceu no dia que você nasceu e Deus já sabe o que vai acontecer no dia que você vai morrer. Deus já conhece tudo isso daqui. Quando você está com 10 anos, Deus já sabe o que vai acontecer nos 20. Deus já sabe o que vai acontecer nos 30. Deus já sabe o que vai acontecer nos 40. Ele conhece a sua vida, ele já escreveu. O que acontece quando você está fora, vive fora do propósito de Deus? Você fica ansioso.
Você está lá na adolescência, dos 15 anos. Deus gostaria que você fosse, sei lá, médico aos 25. Um exemplo, tá? Você se desviou, se distraiu. Todas as vezes que você se distrai, você tem medo. Todas as vezes que você não está cumprindo o propósito que Deus tem para você aqui nessa vida, é porque você está saindo do que Ele escreveu desde quando você nasceu até a data que você vai morrer. Aí você fica ansioso. As pessoas mais ansiosas são as pessoas que não vivem pelo propósito. As pessoas ficam correndo atrás de dinheiro para pagar a conta. Certo? Mas Deus já disse, não fiquem ansiosos. Né? Não fiquem ansiosos. Procure primeiro o reino de Deus, que o resto será restabelecido em tua vida. Esse é o sentido. Essa é a palavra. Essa é a mensagem que Jesus nos diz. Doutor, você falou sobre cenário bioquímico. Sim, existem pessoas, por exemplo, que de acordo ao que come, sedentário, come mal, dorme mal, faz o desajuste do corpo físico. E por mais que você esteja forte espiritualmente, e por mais que você esteja forte mentalmente, o corpo pode influenciar a alma, a sede das emoções, e pode influenciar a conexão que você tem com Deus também. O corpo, ele é a morada do Espírito Santo. Sabe quando você entra na menopausa e começa a ter angústia? Você pode estar na igreja, você pode estar com relacionamento com Deus. Você pode estar com a alma curada. Pode ter angústia? Pode. De origem o quê? Hormonal. O mundo físico também atua na alma e no espírito. Por quê? Desajustes hormonais. Mulher entra na menopausa, o homem entra na andropausa. Quais são os hormônios da menopausa, doutor? Progesterona, estradiol. Quando cai progesterona, a mulher já nos 35, 38 anos começa a ter dores nas mamas, menstruação começa a ficar desregulada, começa a vir um sentimento de tristeza, de angústia. Algumas delas começam a ter transtorno na tireoide por conta desse desajuste da progesterona, por conta da ferritina, por conta de alterações de vitamina D, B12, memória começa a ficar fraca. Então, por mais que você busque a medicina da quarta dimensão, por mais que você busque Deus, você também tem que buscar alimentar o teu corpo, alimentar o espírito, né, através de pregações, através de ir no culto, através de ler a tua Bíblia. Aqui eu não falo, tá, gente, de nenhuma bandeira de igreja, eu falo sobre Deus. E a medicina de Deus é acessível para todo mundo, pode ser feito na tua casa. Você pode, no banheiro, orar e se colocar na presença de Deus. Ok? Tá comigo? O homem corajoso morre apenas uma vez. O homem medroso morre todos os dias. Isso pode ter origem no desajuste hormonal bioquímico, cenário bioquímico do medo. Doutor, dá um exemplo de cenário bioquímico do medo. No caso do homem, testosterona baixa, prolactina alta. Não precisa gravar isso não, isso é só um termo técnico, tá? A testosterona baixa, prolactina alta. Como é que você faz isso? Vai na medicina do homem. O homem vai saber o que fazer. Procura um médico que trabalhe com medicina integrativa. Doutor, eu quero passar contigo. Tudo bem. Entre em contato comigo. Eu trabalho com medicina integrativa. Não estou aqui tentando vender consulta. Esse canal não é para isso. Esse canal não é para isso. Esse canal não é sobre mim. Esse canal é sobre Deus abençoando a tua vida. E aqui eu estou te passando as informações necessárias do corpo, da alma e do espírito. Estou na andropausa. Comecei a ficar medroso. Isso pode acontecer e acontece sempre. Entrei
na menopausa, tô mais triste, com medo, ansiosa, chorando. Tô com hipotiroidismo, tô muito mal, doutor, tô ansiosa, não consigo ficar dentro de mim. Isso é o que acontece, é isso que eu converso com os meus pacientes todos os dias. O que tem que fazer? Reposição hormonal e, nesse caso, busque os médicos que trabalham com medicina integrativa para que eles conversem e que tenha de fato experiência com essa medicina para você trabalhar com hormônios bioidênticos. Eu prefiro. São hormônios que são muito parecidos, são bioidênticos ao hormônio que você produz. Não deixe de ir no teu médico de confiança. A coragem vai lhe dar capacidade de você enfrentar os desafios do dia a dia. É essa oração que eu vou fazer para você para terminar esse vídeo aqui. Lembrando que um homem corajoso, tá? O medo pode vir de um desajuste hormonal, ele pode vir para um descontrole da alma e ele pode vir para um ataque espiritual. A questão é, não existe um homem corajoso, tá? Que seja um nanico espiritual. Dificilmente você vai encontrar. Normalmente um homem corajoso é um homem de fé. É um homem que teme a Deus. É um homem justo. É um homem grato. É um homem íntegro. Essa é a coragem certa. Uma coragem para fazer justiça. Não justiça com as próprias mãos. Não. É um homem humilde. Um homem corajoso. É sobre vencer sem lutar, mesmo tendo o poder de vencer lutando. Homem corajoso é um homem que leva uma trancada no sinal e pede a Deus discernimento e conhecimento da palavra para não xingar o teu irmão. A luta não é contra os nossos irmãos. A luta é contra potestades e autoridades do mal que agem no mundo celestial, tentando oprimir, tentando acabar com a nossa identidade de filho de Deus. É contra os espíritos, é contra os demônios, está na questão espiritual. O homem corajoso é um homem que tem o poder de vencer, lutaria para vencer, ou seja, o homem corajoso é um homem da paz. É um homem que tem um espírito forte. Como é que você tem um espírito forte, doutor? Quando você está com Jesus. Quando você tem uma mentalidade espiritual alta. Quando você é musculoso espiritualmente. Quando você se relaciona com Jesus, você passa a ser forte espiritualmente. Aí você é um homem corajoso todos os dias, espiritualmente e mentalmente. Chegou a andropausa, vai na medicina do homem. Nasceu, comece a medicina de Deus. Faz sentido para você? Eu vou orar agora, fazendo com que Deus possa te abençoar, mas antes disso eu me resguardo com a armadura espiritual, pedindo para que Deus possa me fortalecer espiritualmente, fortalecer a minha alma, fortalecer o meu corpo. Senhor Jesus, proteja a minha família. Pai, me dê autoridade espiritual para que eu possa, em nome de Jesus Cristo, ir ao reino espiritual. E no reino espiritual eu renovo os votos do meu batismo, declarando que Jesus é o meu único suficiente Salvador. E é através de Jesus que eu vou até Deus. E em nome de Jesus Cristo, Pai, agora com a minha casa protegida, com um muro de fogo rodeando a minha casa, minha família, meus negócios, minha alma, meu corpo, meu espírito e todas as áreas da minha vida protegido, tá? É que eu, utilizando a autoridade do meu grande mestre Jesus Cristo, eu repreendo toda angústia, todo espírito de angústia, todo espírito de depressão, todo espírito opressor, todo espírito devorador, toda
palavra maldita que de alguma forma tenta se levantar contra a minha vida e contra a vida dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo nesse momento, eu repreendo em nome de Jesus toda calúnia, todo olho gordo, todo laço do passarinheiro que tenta se levantar, Pai, que bata por terra, que caia por retirada, está repreendido em nome de Jesus. Pai, eu declaro saúde, eu declaro bênçãos, eu declaro saúde espiritual, eu declaro que todo medo, Pai, todo medo que não é de Deus, que caia por terra, que bata por retirada. Pai, dê a coragem necessária para que este homem, essa mulher que esteja ouvindo esse vídeo agora, Pai, que ela prospere no trabalho, que ela prospere na vida, nas relações, que ela prospere a caminho de Deus, Pai, e que ela tenha coragem suficiente para prosperar, que o medo dela seja jogado fora em nome de Jesus Cristo. Por quê? O homem corajoso vive todos os dias e morre só uma vez. O homem com medo morre todos os dias. Pai, isso está repreendido. Que essa mulher, que esse homem tenha coragem, e isso é divino. Que Deus ative o espírito forte, mente forte e corpo saudável, é o que eu declaro em nome de Jesus Cristo, e é por isso que eu oro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, ontem, hoje, amanhã e para todos sempre. Aleluia. Obrigado, Pai. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, declaro bênção de Deus na sua vida. Se fez sentido para você, eu quero saber se você chegou até aqui digitando Jesus na veia. Jesus na veia, Dr. Jean. Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para quem você ama. Para quem você não ama também. Tá? Declaro bênçãos de Deus na sua vida, faça parte dessa corrente do bem, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, tá bom? Tudo bem? Grande abraço e até o próximo vídeo. Amém.